Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Campeonato Baiano já passou, agora a gente vai virar a chavinha, embora para a Copa do Nordeste, porque o Bahia tem um confronto muito difícil lá em Alagoas contra o bom time do CRB. O CRB é o líder da sua chave, à frente lá de todos os times. Eu vou colocar daqui a pouco a tabela de classificação aqui para vocês. O CRB está invicto no ano, o CRB não perdeu de ninguém, ganha ou empata na temporada, jogando fora, jogando em casa. Inclusive, o CRB ganhou do Fortaleza. E vou trazer aqui alguns números para vocês de algumas partidas do CRB. O CRB, se eu não me engano, tem em 70 jogos, só teve 2 derrotas, parece algo do tipo assim. Só que contra o Bahia, o histórico não é bom. O histórico do CRB não é bom, graças a Deus, e que continue assim. Eu vou trazer nesse vídeo de agora todos os números, tabela de classificação. O CRB colocou time reserva para poder jogar contra o Bahia. E a imprensa lá de Alagoas, eles enxergam esse jogo do Bahia como um divisor de águas, como um grande teste do CRB para essa temporada de 2024, tá? E o Bahia tem que entrar lá, jogar com muita seriedade, vai ser um jogo muito difícil, acredite no que eu vou lhe dizer, porque o time do CRB está motivado, a torcida está motivada, teremos casa cheia, o gramado não é ruim, tá? Pelo menos até onde eu sei, o estádio lá do Rei Pelé não é um gramado ruim, mas, independente de qualquer coisa, teremos um grande jogo lá. Inclusive, eu tive lá no CRB no ano passado, quando o Bahia subiu para a primeira divisão, eu estive lá, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho que eu sempre peço para vocês, ó, chega aqui assim nesse ladinho, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Quero começar esse vídeo mostrando para vocês aqui a nossa parceira Pinceira das Capas. Se você precisa de iPhone, capa, acessório, qualquer coisa, vai lá na Pinceira das Capas, porque é a nossa parceira oficial. Loja física, Shopping Caboatã, lá no Imbuí, no primeiro andar. iPhone, capas, acessórios. Se você não quiser na loja, vai no Instagram e pode vir aqui, ó. Clica nesse link que você vai ser direcionado para o atendimento online via WhatsApp. Pinceira das Capas, parceira do canal Tom Bahia, é parceira também da Nação Tricolor, tá bom? Bom, galera, quero começar esse vídeo mostrando para vocês alguns números aqui do Bahia, porque o Bahia é o melhor ataque do Brasil, tá? O melhor ataque do Brasil tá aqui, ó. Tassiano, primeiro bora dar destaque a Tassiano, tá? 25 participações em gols, 70 jogos, 13 gols, 12 assistências. O homem tá voando aqui no Bahia, que continue assim. O homem não é só polivalente, como vai somando marcas positivas pelo esquadrão. Com a assistência que decretou triunfo em Juazeiro, Tassiano chegou a 25 participações em gol, vestindo o manto tricolor, tá? E aqui o Bahia, ó. Com mais de 2 ontem, o Bahia manteve a liderança no ranking de gols marcados no ano, considerando todas as divisões do futebol brasileiro. Chegamos a 30 contra 28 do Atlético de Goiás. Além dos atletas na imagem, 9 balançaram a rede uma vez e houve um gol contra. Mais gols no Brasileiro em 2024. Bahia tem o melhor ataque do Brasil. E olha só quem é o artilheiro do Bahia, principais artilheiros. Ademir com 3 gols, Everton Ribeiro com 3, Jean Lucas com 3, Ratão com 3, Cauli com 2, Everaldo 2, Tassiano 2, Iago Felipe. Vocês podem observar que o Bahia, apesar de ter um grande ataque, mas não tem aquele homem gol, né? Os gols são bem distribuídos aí entre vários atletas, tá bom? Bora continuar agora falando sobre Copa do Nordeste agora, porque o Bahia tem um jogo muito difícil. É um jogo muito difícil, sim, contra o time do CRB, o bom time do CRB. O CRB está invicto na Copa do Nordeste e o CRB está invicto na temporada, tanto na Copa do Nordeste quanto lá no campeonato também de Alagoas. Está líder da sua chave. E o Bahia tem 6 pontos, está 1 ponto abaixo do Fortaleza, que é o líder no momento, porém, o Bahia tem um jogo a menos e é esse jogo contra o CRB que vai definir. Se o Bahia empatar contra o CRB, o Bahia assume a liderança sim, tá? O Bahia tem mais aqui, o saldo de gol do Bahia é melhor. O Bahia assume a liderança da sua chave. Mas seria importante que o Bahia vença para o Bahia assumir a liderança total, geral, da Copa do Nordeste e poder definir as partidas eliminatórias da próxima fase jogando dentro de casa. Agora sim, o time do CRB, eles colocaram o time reserva na última partida contra o Coruripe, venceu, colocou time reservas visando assim, priorizando esse jogo contra o Bahia. Por quê?
porque de fato é o jogo mais importante da temporada para eles. Só para vocês terem uma ideia, o time do CRB, lá jogando lá nos seus domínios, eles meteram 6-0 no Vitória, no Campeonato Brasileiro do ano passado, venceram o Sport, venceram o Fortaleza, venceram o Ceará, venceram o Atlético Paranaense também pela Copa do Brasil. Então, assim, é um jogo muito difícil. O histórico não é favorável para o CRB, mas o momento do CRB é um momento bom. E aqui, deixa eu só para fechar essa história do histórico. Olha só, o retrospecto dos confrontos entre CRB e Bahia não é muito satisfatório para os alagoanos. Contando competições oficiais e partidas amistosas, as equipes se enfrentaram 45 vezes, foram 29 triunfos do Bahia, 12 empates, 4 triunfos dos regatianos. O que chama atenção é que o Galo não vence o tricolor há 17 jogos. Na verdade, 18 jogos, porque esse número aí, quando ele foi postado, foi antes do jogo do ano passado, que o Bahia meteu 3-0 no CRB, aqui na Fonte Nova. Então, são 18 jogos que o time do CRB não vence, tá bom? E agora eu quero trazer para vocês aqui, ó, o pessoal lá da CBN Esporte de Alagoas, onde eles falam sobre esse jogo do Bahia e olha a importância que eles estão dando para o jogo, e realmente é um jogo bastante difícil para as duas equipes. Vamos lá, vamos ouvir. Caminho a não ser você brigar o máximo possível para jogar em casa em jogo único. Você trouxe esses números, juntando as duas passagens do Daniel pelo CRB, ele só tem 2 derrotas jogando em Maceió. Na verdade, até ampliando, jogando em Alagoas, jogando até a questão do estadual, jogando fora de casa também. Uma delas é contra o Cruzeiro e a outra é contra o Criciúma, as duas pela Série B. Ele acabou perdendo, acho que foi 2-0 para o Cruzeiro e 1-0 para o Criciúma. Então, não tem, na minha visão, é claro. Quais foram as 2 derrotas? Cruzeiro e Criciúma, ambos pela Série B. Isso, ambos pela Série B. O Criciúma no passado e o Cruzeiro na primeira passagem ainda do Daniel. Justamente. Com isso, assim, claro, a gente tá no mundo ideal. É claro que o CRB deve ter alguma dificuldade ainda na fase de grupos, mas o ideal, pensando, é manter essa pegada para ele terminar não só em primeiro, como em primeiro geral. Repito, é muito difícil isso acontecer. Vai precisar ralar muito. Apesar que de jogo dificílimo, o último que ele vai ter é justamente esse contra o Bahia. Já passou pela primeira prova de fogo, que era o Fortaleza, vai ter esse outro, os outros em tese, repito, em tese, são mais fáceis. A pergunta que eu fiz para o Alberto, esse jogo do Bahia é o grande teste? Supera até aquele do Fortaleza? Depois eu vou dar a minha opinião. Na Copa, nesse início de ano, sim. Eu acho que nesse início de ano. Agora, esse início de ano, sim. Eu acho que o CRB, até em meados ali de março, o CRB, até abril ali, o CRB não vai ter um outro jogo tão difícil quanto esse. Falo em termos de adversário, não em termos de proposta de jogo, que isso aí o cara só sabe na hora do jogo. Mas sim, isso não quer dizer, eu vou até voltar a minha opinião sexta-feira, que caso ver o resultado negativo, que tá tudo errado. Mas eu acho que sim, é o jogo mais difícil até então, inclusive mais difícil que o do Fortaleza. Se você perguntar a mim quem é o favorito hoje para ser campeão da Copa do Nordeste, eu apontaria o Bahia. O que tu acha, hein, Severo? É o grande teste ou foi o do Fortaleza? Eu acredito que o Bahia é o grande teste pelo começo de temporada que Bahia e Fortaleza demonstrou. O Bahia, eu venho acompanhando os jogos até pelo resultado, procuro ver os melhores momentos para ver se realmente o Grupo City está montando um time bom. O Everton Ribeiro deu uma dinâmica boa, mas a equipe do Bahia, ela vem fazendo bons jogos. O Fortaleza ainda está naquela dinâmica de ficar mesclando, e o Bahia está tendo uma sequência maior. Eu acredito que pelo coletivo, o Bahia chega mais preparado para esse confronto contra o CRB do que o Fortaleza, que ainda está início de temporada, está naquela mazela ainda. Mas falando sobre aquela questão, Memerson, de mando de campo, o CRB nos últimos anos, ele tá sendo criado um respeito dele jogar no Rei Pelé. Isso, principalmente quando é clássico nordestino. A gente visualiza até no ano passado, quando o CRB não estava em bom momento na Série B, ele veio para cá com o Sport e ganhou. E a gente visualiza quando ele joga. Né? Exatamente. E quando joga fora, às vezes não tem o mesmo comportamento. Mas dentro do Rei Pelé, o CRB vem demonstrando ultimamente, nos clássicos, que está se impondo e é difícil bater o CRB. A gente visualizou um Fortaleza que veio com o seu melhor elenco, considerado titular da Série A, e o CRB, dadas as proporções, conseguiu o resultado. E esse contra o Bahia, se o CRB vence, ele dá uma resposta mais uma vez para a competição. Que dentro do Rei Pelé, ele tem um conforto e do lado da sua torcida ele fica praticamente imbatível. Pegando esse gancho... Foi pro Lúcio Oliver que eu tava... Antes de passar por Alberto, só para pegar esse gancho aí que o Alberto, o Severo trouxe, que é muito interessante o que ele falou, a gente pode citar alguns exemplos de clássicos nordestinos. O CRB ele tem muita dificuldade de jogar, seja ele qual for o time baiano em Salvador. Se eu não estiver enganado, até pelo que eu lembro, historicamente falando, o CRB não tem nenhuma vitória jogando em Salvador contra o Vitória ou o próprio Bahia. Ou seja, é um histórico horrível. Na própria Série B no passado, o CRB foi jogar com o Vitória, lá perdeu. Aqui eu não vou usar o resultado, mas vou usar a vitória, porque dificilmente vai repetir aquele 6-0. Mas falando de vitória, o CRB ganhou do próprio Vitória aqui. Foi jogar com o Sport fora, quase tomou uma goleada lá na Série B, porque teve aquela questão do Anderson Conceição, perdeu, e aqui em Maceió ganhou com propriedade. Então, assim, eu vejo como muita necessidade, sim, o CRB classificar entre os 2 primeiros. Fala, Alberto. Tá aí, galera. Vocês podem observar que eles olham esse jogo contra o Bahia, é um jogo muito, muito difícil. E eu vou trazer só uns números aqui para vocês entenderem como o Bahia leva vantagem com o CRB. Lá na casa do CRB,
O último jogo foi em 2022, o Bahia meteu 2-1, eu estava lá nesse jogo, foi o jogo que o Bahia, né, subiu para a primeira divisão. Em 2019, lá pela Copa do Brasil, o Bahia empatou em 1-1. Depois, pela Série B de 2016, o Bahia empatou lá também 2-2. Em 2015, na Série B, o Bahia meteu 3-0 lá. Pela Copa do Nordeste de 2015, o Bahia empatou em 3-3. Em 2008, o Bahia empatou, o Bahia ganhou por 2-1. Então, assim, o Bahia é uma pedra no sapato do CRB, sim. O contexto é totalmente favorável para as duas equipes, para a gente ter um grande jogo. CRB vem em um bom momento, está invicto no ano. CRB não perdeu para ninguém nesse ano de 2024. Da mesma forma que a Juazeirense também estava invicta nos seus domínios, o Bahia conseguiu vencer. A gente espera que o Bahia também consiga vencer o CRB lá em Alagoas, até porque o Bahia está precisando do resultado, tá bom? Então é isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui.